A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 3. Vamos entrar aqui em Jó, no capítulo 3, e vamos dar um zoom aqui na tela. E vamos começar a meditação. Jó capítulo 3, versículo 1. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. O capítulo 3 começa de uma forma extraordinária. Por que extraordinária? Porque quem acompanhou a leitura de Jó no capítulo 1 e Jó no capítulo 2, percebeu que no capítulo 1, Deus dá testemunho a respeito de Jó para Satanás. É o próprio Deus que diz que observaste o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Não há ninguém na terra semelhante a ele. E Satanás diz: o Senhor o abençoou em tudo o que ele faz, mas toca no que ele tem e vê se não blasfema de ti na tua face. Então Deus disse: toca no que ele tem, porém não na vida dele. Imediatamente Satanás colocou em ação o seu projeto. Fez com que Jó perdesse primeiramente as suas juntas de bois e as suas 500 jumentas. Na sequência, Jó perdeu as 7.000 ovelhas que tinha. Depois perdeu os 3.000 camelos que tinha. E por último, todos os seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito, celebrando a união da família, e um vento bate nos 4 cantos da casa, a casa desaba e Jó perde 7 filhos e 3 filhas no mesmo dia. Ele recebe as 4 notícias, uma atrás da outra. No primeiro episódio, escapa um moço e conta para Jó que ele havia perdido as juntas de bois e as jumentas, porque os sabeus haviam dado na contracasa e haviam levado todos os animais. Depois, na sequência, aparece um outro servo que diz, quando ainda o outro mal tinha acabado de contar a notícia. O segundo aparece e conta que fogo do céu caiu e consumiu as 7.000 ovelhas. Na sequência, outro vem e diz, você perdeu também os camelos. E por último, vem o que anuncia a morte de todos os filhos. Jó rasga as suas vestes e diz, nu vim para o mundo, nu voltarei, bendito seja o Senhor. Então o capítulo 1 mostra a perda de todos os bens, de todos os filhos de Jó e a sua fidelidade ao Senhor. No capítulo 2 acontece um episódio semelhante ao capítulo 1. Um dia em que Deus está conversando com os filhos dele, Satanás vem no meio para conversar com Deus, para acusar os filhos de Deus que estão sobre a terra, porque é isso que ele faz, ele é o acusador das almas, um acusador persistente que está diante de Deus para cobrar os filhos de Deus. E nós temos esse conhecimento de que Satanás vai até Deus para acusar os filhos de Deus, porque no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, nós vemos que Satanás acusou Josué. Nos evangelhos,
nós vemos que Jesus fala para Pedro que Satanás pediu para cirandar convosco, mas eu roguei ao Pai para que ele vos livre. Então, quando nós temos essas passagens do profeta Zacarias falando que Satanás foi diante de Deus para acusar ao sacerdote e que o Senhor enviou um anjo para que Satanás fosse derrubado, e quando o próprio Jesus fala que Satanás pediu para cirandar com a alma de Pedro e com os outros, e que ele rogou ao Pai por eles, nós vemos que o diabo, conforme o relato desse livro de Jó, quando ele vai diante de Deus, ele vai para acusar os filhos de Deus. No capítulo 2, ele vai diante de Deus e Deus mais uma vez fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que manteve a sua fidelidade, apesar de tu me teres incitado contra ele? E aí Satanás no capítulo 2 fala: pele por pele, e o homem dará tudo pela sua vida. Então o diabo disse: ele ainda tem saúde. Então Deus disse: você pode tocar nele, porém poupe a sua vida. Imediatamente Satanás tocou no corpo de Jó e colocou nele uma doença. O texto fala numa chaga maligna que o deixou da planta dos pés até a cabeça com a enfermidade, de modo que Jó foi para a cinza e pegou telhas para poder raspar a sua pele. Nessa condição, a esposa de Jó disse: ainda conservas a tua fidelidade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó diz para sua esposa: como louca falas, mulher. Eu receberíamos o bem de Deus e não o mal? Nisto Jó em nada pecou. Quando seus amigos Elifaz, o temanita, Zofar, o suíta, e Bildade, o naamatita, tomaram conhecimento desse fato, combinaram saírem das suas terras e irem para consolar Jó. Chegaram e de longe não o reconheceram. E porque não o reconheceram, porque ele estava realmente transfigurado de tão grande que era a doença que tinha tomado o corpo de Jó. Choraram e ficaram 7 dias e 7 noites calados em silêncio, apenas com ele. E agora, no capítulo 3, nós começamos a ver o que aconteceu. Depois disto, desses acontecimentos, dos capítulos 1 e 2, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Veja, algumas pessoas podem dizer: aqui ele pecou. O capítulo 3 começa mostrando que Jó amaldiçoou. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele continuou fiel a Deus. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou o seu dia. Versículo 2: e Jó falando disse. Versículo 3: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 4: converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Versículo 5: contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens,
a escuridão do dia o espante. Veja que Jó aqui está falando sobre o dia do nascimento dele. Versículo 6. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Jó pede que o dia em que ele nasceu seja um dia de trevas, seja um dia que seja convertido em trevas, seja um dia em que o próprio Deus ignore, que Deus diga que aquele dia não existiu. Versículo 7. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Jó está dizendo que toda a alegria que foi contada no dia em que eu nasci, que nasceu um menino, que tudo isso se apague. Versículo 8. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Quando ele fala amaldiçoem-na, ele está dizendo assim: amaldiçoem a noite em que eu nasci. E amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia. Versículo 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pálpebras da alva. Versículo 10. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Versículo 11. Por que não morri eu desde a madre? Aqui no versículo 11, ele pergunta por que ele não morreu, ao invés de ter nascido. E em saindo do ventre não expirei. Ele continua: por que eu não morri no ventre da minha mãe? E por que eu não morri logo que eu nasci? Versículo 12. Por que me receberam os joelhos? Está falando aqui dos joelhos da mãe dele, né? E por que os peitos para que mamasse? Versículo 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Versículo 14. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados. Versículo 15. Ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata. Versículo 16. Ou como aborto oculto, não existiria. Como as crianças que não viram a luz. Aqui ele está falando das crianças que não nasceram, né? Versículo 17. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Versículo 18. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Exator é aquele que cumpre a pena, que executa a pena. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. Versículo 20. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Essa é uma boa pergunta que Jó apresenta nesse capítulo em relação aos dias atuais. Podemos perguntar por que algumas pessoas ficam jogadas, mergulhadas nas drogas, nos vícios, nas bebidas? Por que algumas pessoas simplesmente não conseguem avançar na vida? Vivem em depressão, não tomam a decisão das suas vidas. No caso específico de Jó, os capítulos 1 e 2 revelam que ele estava sendo atacado por Satanás e com a permissão de Deus. Diante dessa situação em que você é atacado pelo maligno,
e com a permissão de Deus, caindo na miséria como ele caiu, quando ele perdeu todo o patrimônio e todos os filhos no capítulo 1, e depois perdeu até a saúde no capítulo 2, ficando em uma condição tão miserável que precisava usar telhas para poder raspar a sua pele, a ponto dos seus amigos que vieram de longe olharem para ele e chorarem e ficarem 7 dias e 7 noites calados. Imagine qual era o ambiente em que Jó estava. Nessa condição, o que Jó poderia fazer? Amaldiçoar o dia do seu nascimento. É o que o capítulo 3 está revelando que foi a opção de Jó. Ele pediu a Deus que o dia em que ele nasceu fosse desprezado por Deus, que a luz do dia em que ele nasceu se convertesse em trevas, que a noite do dia em que ele nasceu fosse amaldiçoada por aqueles que são especialistas em amaldiçoar o dia. Ele pediu que as estrelas que apareceram na noite em que ele nasceu não brilhassem e não aparecessem mais. Ele pediu que ele tivesse morrido no ventre da sua mãe. Ou, por que não morreu logo que nasceu? Ele questiona por que houve joelhos que o recebessem e por que houve peitos onde ele mamasse. Porque ele não se tornou um aborto? Porque se fosse assim, ele não existiria. E ele estaria com aqueles que já morreram. E ele já estaria com aqueles que simplesmente não existem. Ele estaria talvez com os maus que já não perturbam mais, com os presos, e ele fala que o grande e o pequeno estão no mesmo lugar ali. Por que se dá luz? Por que se deu a luz a alguém que nasceu para passar por essa situação que ele está passando agora? Por que aquele que está amargurado recebe o fôlego da vida? Por quê? Vem o versículo 21. Pessoas que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos. Versículo 22, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Então aqui os versículos 20, 21 e 22, Jó está perguntando por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Versículo 21, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Versículo 22, que de alegria saltam e exultam quando acham a sepultura, achando a sepultura. Versículo 23, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Mais uma pergunta de Jó. Versículo 24, porque antes do meu pão, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Jó está dizendo aqui, antes de eu poder comer, vem a minha dor, o meu sofrimento. A parte B do versículo 24, e os meus gemidos se derramam como água, ou seja, eu não canso de chorar, né? Eu não canso de chorar, eu choro tanto que está sendo derramado o meu choro como se fosse água, não é mais nem lágrima, já está chorando água, de tanto que é o sofrimento. Versículo 25, porque aquilo que temia me sobreveio,
e o que receava me aconteceu. Versículo 26. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. A chave que o capítulo 3 nos apresenta é que Deus permitiu que o diabo tomasse o patrimônio e os filhos e a saúde de Jó, porque Jó era um homem muito preocupado. No capítulo 1, nós lemos que os filhos de Jó faziam festas por turnos. E cada filho fazia uma festa, uma vez, para reunir toda a família. Quando acabavam os turnos das festas, Jó apresentava sacrifícios a Deus, um por filho, porque dizia no coração, talvez tenham pecado contra o Senhor, querendo que Deus os mantivesse sempre em uma boa condição. Essa atitude de Jó mostra o quanto ele ficava preocupado com os filhos dele, querendo que não acontecesse nada de ruim, que não acontecesse nada de mal, que eles tivessem comunhão com Deus, ficassem prósperos e sempre tivessem saúde. Certamente que toda a prosperidade que Jó tinha era dada para os seus filhos. Mas aqui no capítulo 3, nos dois últimos versículos, o 25 e o 26, Jó explica que aquilo que temia me sobreveio. Nesse versículo nós percebemos que, embora ele fosse um homem que fosse sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, lá no fundo do coração, ele tinha medo. Será que Deus vai permitir que alguma coisa de ruim aconteça com a minha família? E se eu perder o que eu tenho? Tudo bem que foi Deus que me deu. Não tem problema se Deus resolver tirar. Eu vou continuar servindo a Deus. Mas e se Deus tirar de mim? Eu vou continuar seguindo a Deus. Mas é bem melhor você viver uma vida tranquila do que viver perdendo aquilo que eu tenho hoje, porque será uma vida de sofrimento. Eu vou continuar temendo e respeitando, reverenciando sempre a Deus. Mas viver de forma miserável, viver com amargura, será muito mais difícil. E eu tenho medo de que Deus me coloque nessa condição. Ele tinha esse medo. Da onde que você está tirando isso que você está falando? Talvez você esteja perguntando agora. Eu estou tirando isso do versículo 25. Porque aquilo que temia me sobreveio. É o próprio Jó que fala. Ele fala aqui que ele deseja a morte, que ele deseja que o dia que ele nasceu seja amaldiçoado, mas ele fala no final de tudo isso, eu temia essas coisas, e essas coisas que eu temia me aconteceram. Veja que ele fala, porque aquilo que temia me sobreveio, a parte B, e o que receava me aconteceu. Veja que no versículo 26 fala mais, nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, eu nunca deixei de servir a Deus, fazer os sacrifícios, zelar, cuidar. O tempo todo eu nunca tive tranquilidade, eu nunca tive sossego. Ele fala, nem sosseguei. Eu nunca tive repouso, nunca repousei.
sempre tinha esse temor, essa preocupação. E o mas veio sobre mim a perturbação, apesar de tudo isso, apesar de eu nunca ter ficado tranquilo, apesar de eu nunca ter sossegado, apesar de eu nunca ter repousado, apesar de eu sempre ficar oferecendo sacrifício pelos meus filhos, apesar de todos os meus esforços, apesar de tudo, o que eu temia me sobreveio. Apesar de tudo, veio sobre mim a perturbação. Agora eu estou perturbado. Então, o capítulo 3 nos mostra o momento em que Jó amaldiçoou o seu dia. Jó não amaldiçoou a Deus. Jó, ele realmente temia a Deus. Tanto que em nenhum momento ele fala contra o Senhor. Ele amaldiçoa o dia dele. Ele amaldiçoa e questiona: por que eu nasci? Porque agora eu estou vivendo na miséria, agora eu estou amargurado, agora os meus amigos vêm para sofrer comigo e agora eu vejo que eu nunca tive tranquilidade, nunca fiquei sossegado, nunca descansei nem repousei pensando com as minhas preocupações de como manter tudo em dia. E agora eu estou nessa condição, sem dinheiro, sem os meus filhos e agora sem a saúde. Mas nós vemos que a mulher de Jó, ela continuou com ele. O capítulo 3 não está revelando isso. Mas nós vamos ver depois que a esposa de Jó permaneceu com ele. E os amigos dele, quando vieram, nós vamos ver a partir da leitura do capítulo 4 em diante, serão os acusadores de Jó. Então os amigos, ele também terá como seus acusadores. E a esposa, embora tenha permanecido com ele, no capítulo 2, quando nós lemos, vimos que ela propôs que ele amaldiçoasse ao Senhor. Ela disse: ainda conservas a tua fidelidade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó a repreendeu, dizendo: como loucas fala, como louca falas. Dizendo que ele receberia o bem e também receberia o mal de Deus. Então, no capítulo 2, Jó revela que ele reconhece a soberania e a grandeza e a supremacia de Deus. E aqui no capítulo 3, ele continua reconhecendo a soberania de Deus. Mas ele questiona por que Deus dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Com base nessa pergunta, nós podemos tirar uma aplicação. Qual a razão pela qual Deus dá vida para as pessoas? Deus dá vida para as pessoas para que elas manifestem a glória de Deus. Deus dá vida às pessoas para que elas louvem ao nome do Senhor. A miséria, a amargura e a doença não são motivo para que você deseje a morte. Elas são motivo para que você as vença e supere. E revele como a glória de Deus tem poder na sua vida.
para que você derrote aquilo que quer derrotar você. Se você está com um câncer ou com uma doença incurável, a resistência, a capacidade de viver cada segundo mostrando força, é o que vai trazer força para outras pessoas. Outras pessoas olharão para você e dirão: como ele, como ela é forte. Apesar de estarem com aquela doença, ainda conseguem sorrir. Apesar de estarem no hospital, ainda conseguem contar uma palavra de alegria. Apesar de estarem naquele estado, ainda conseguem reconhecer a grandeza de Deus. Quando Jó pergunta por que se dá luz ao miserável, se dá luz ao miserável porque Deus precisa realizar na vida do miserável a mudança que mostra a glória dele. Lá no Evangelho de João, nós encontramos a história de um cego de nascença. Um homem que nasceu cego e que recebeu a cura do Senhor. E quando os discípulos perguntaram, antes de Jesus curá-lo, por que este nasceu cego? Jesus respondeu: para que nele se manifeste a glória de Deus. Veja que uma condição de miséria era uma condição de revelar a glória de Deus. Os que conhecem a história de Jó sabem que Jó não terminou a sua carreira nessa terra como um miserável ou amargurado. Esse texto que nós lemos no capítulo 3 é apenas uma cena, é apenas um período da vida desse homem. Um período que foi permitido por Deus para que os temores que ele tinha fossem retirados. Depois que Jó supera e derrota todo o mal que ele passou, ele consegue viver em paz, viver com tranquilidade, com sossego e com repouso, porque depois de ter passado pelas perdas que ele teve, junto com Deus, ele concluiu: do que adianta ficar preocupado com tantas coisas, tendo medo do que pode acontecer o tempo todo? Se Deus quiser provar a cada um de nós, Ele colocará à prova e nós venceremos, porque todas as vezes que Ele puser uma prova em nosso caminho, nós receberemos dele mesmo a graça necessária para podermos passar e vencer a tribulação. Então, quando se tem a pergunta, por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? É para que a glória de Deus se manifeste. É para que o miserável vença a situação de miséria e complete a vida dizendo: Deus pode tudo. É para que os incrédulos, os que não acreditam mais no miserável, ainda vejam Deus fazendo a mudança e digam: verdadeiramente Deus é Deus. Se Deus levantou aquela pessoa, então Ele pode fazer qualquer coisa. Porque nós não acreditávamos mais nele, nela. Mas Deus, que sempre deposita confiança no homem, na mulher, apesar de sermos ainda pecadores, levanta o homem e a mulher para manifestar a glória dele. Essa é a meditação de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.
que você entenda que toda provação não vem para matar. E por mais que os seus dias de miséria e amargura já sejam anos que você vem acumulando, talvez você esteja numa situação de 10 ou 15 anos, talvez até 20 anos em relação a uma provação, saiba que agora é tempo de mudança. Isso não é toda a sua vida. Isso é apenas um trecho, apenas um pedaço de toda a sua vida. Recorde, busque na sua memória momentos de alegria. E mesmo que você não tenha momentos de alegria, porque a miséria é grande, a amargura é grande, fica o desafio de, a partir de hoje, todos os dias, quando você despertar, você vai agradecer porque você respira. E você vai sorrir, mesmo que a sua cabeça não queira sorrir. Você vai colocar o sorriso no rosto e vai dizer: Deus está comigo. E você vai dizer para as pessoas à sua volta: ainda estamos vivos. O sofrimento que já passamos nesses 10, 15 e 20 anos revela o quanto você é forte. Porque apesar de tudo você tem resistido. Porque apesar de tudo, mesmo com amargura, você ainda respira e com certeza você conseguiu em algum momento nesse tempo em que você tem passado estender a mão para alguém. Quando você viu uma criança, certamente você sorriu. Mesmo que você não tenha expressado o sorriso no rosto, com certeza no seu coração você viu a esperança. E se você viu, ao ver uma criança, a esperança, então há esperança para você. Continue acreditando em Deus. A miséria e a amargura não vieram para matar você. Vieram para manifestar a glória de Deus na sua vida. E hoje é dia de você se reerguer e se levantar. É dia de dizer: obrigado, obrigada, Deus, porque eu vim até aqui. Agora escreve uma nova história. Agora escreve um novo tempo. Agora me dá nova saúde. Agora realiza a tua glória na minha vida. Começa a realizar a tua glória para que o teu nome seja glorificado pela minha vida e através da minha vida. E você vai contar o testemunho da mudança na sua vida. Porque Deus é bom, sempre, sempre bom. Se essa mensagem contribuiu para a sua vida, se você lembrou de alguém que está passando por alguma situação assim e que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe ela com essa pessoa e ore juntamente com essa pessoa, ou reze junto com essa pessoa, ou faça uma prece com essa pessoa, ou se você pode, se una com essa pessoa num pensamento positivo, dizendo que no meio de todas essas turbulências da vida, ainda há esperança. Deus abençoe a todos. Fiquem com a paz de Cristo.